Mais de 20 anos atrás, eu fui com um amigão meu, missionário, chamado Bryce Wagner, que hoje está trabalhando com o Ministério com Navio Hospital, né, que roda o mundo e ajuda países pobres. Nós dois fomos numa tribo de índios que fica na divisa do Brasil com Venezuela. Não tem estrada normal, é meio trilha, estrada de chão. E tinha um grupo de linguistas que estavam lá, não fazendo linguiça, mas linguistas, estudando a língua dessa tribo. Nós aproveitamos uma carona de volta com o caminhão do exército que foi lá buscar os linguistas. O caminhão do exército é aquele simples, de soldado, banco de madeira lá atrás, assim, comprido, né? Igual da Segunda Guerra Mundial, não mudou nada, com a cobertura por cima. Durante as horas da viagem, né, ali atrás, eu acabei colocando a cabeça em cima dos braços, em cima dos joelhos e dormi. Eu conseguia, na época, dormir em qualquer lugar, estando cansado, pagava, né? Então eu estava ali dormindo. A barra de direção do caminhão quebrou e o caminhão caiu de um barranco. E eu acordei sendo lançado pelo ar com minha cabeça batendo. O que aconteceu? Eu bati nos destroços, né, que destruíram da parte de cima do caminhão, minha cabeça bateu e eu acordei com ela fazendo assim. Nisso ela trincou meu crânio aqui, deu um galo e sangrou e ficou enorme aqui assim, né? E eu não sabia, mas quando meu pescoço fez, quebrou em pedacinhos. Tem pedaços grandes da minha cervical, do meu pescoço, né, das vértebras, que estão no meu ombro hoje. Não tem perigo, eles não precisam ser tirados, que eles não fazem mal, mas acabaram migrando e alojaram no meu ombro 2 pedaços grandes. E os menores absorvem, né? Mas quebrou bem quebrado, pedacinhos. Um ortopedista depois olhou e falou por milímetros que eu não parti para a glória, eu fiquei tetra ou quadraplégico ali na hora. Mas enfim, caímos ali, eu paguei um pouquinho, né, com esse tranco todo. Aí eu vi, quando eu acordei, eu vi os linguistas chorando, ninguém tinha machucado muito. O meu caso foi um daqueles acidentes, né, que pegou de mau jeito, eu dormindo, né, senão nem tinha machucado assim, tinha protegido, né, como já 1000 outras vezes, já caí até de lado de montanha e segurei até em planta, coisa de desenho animado, né, para subir de volta, já foi jogado longe, sempre protegi, mas como estava dormindo não protegi. Quebrou bem quebrado. Eu não sabia, desci ali, eu comecei a carregar os linguistas para cima e colocar na estrada de chão. E aí o soldado veio e falou, nós estamos no meio da selva à noite, aqui não passa às vezes outro carro ou caminhão, jipe ou caminhão, né? Carro normal não passava de qualquer forma, às vezes durante 2 dias, então a gente está aqui e alguém vai ter que ir atrás de socorro na cidadezinha, a base militar, que ficava 26 quilômetros na selva à noite com animais selvagens. Como era um lugar pouco habitado, então os animais são mais bravos e tudo, né? E ninguém queria ir, nem o soldado queria ir, mas eu então me coloquei como voluntário e falou, eu vou atrás de ajuda, e meu amigo falou, bora, eu vou com você. Saímos andando, e eu andava uns 2 passos e começava a apagar. Aí eu, com muita força de vontade, falava, não vou apagar, acorda, Gary Haynes. Aí eu acordava e continuava andando. Aí foi na garra mesmo que eu consegui continuar andando naquela noite. Pedimos socorro e depois, né, o dia seguinte eu não conseguia nem virar meu pescoço, estava tudo duro aqui, um galo enorme, sangrou bastante, né, e eu estava assim. Estávamos num lugarzinho que tinha um postinho de saúde com uma técnica de enfermagem, né, não é nenhuma insulta técnica de enfermagem, mas eles não têm o conhecimento médico muito aprofundado para fazer nada e tinha, acho que, a aspirina. Então, beleza. Eu vi médicos semanas depois daquela viagem, só fui levando daquele jeito. Os anos passaram, meu pescoço curou, mas de vez em quando, em alguma crise, saía do lugar e foi passando os anos. Alguns anos atrás, começou a entrar em crise constante, eu ia num neurocirurgião para outro, e opiniões variadas, é um negócio meio confuso às vezes essas horas. E comecei a orar. Deus usou o período que eu sofri muita dor, muita agonia de dor, mas foi um período que Deus falou demais comigo sobre a palavra, como voltamos ao evangelho verdadeiro, o que é um discípulo de verdade, como andarmos cheio do poder do Espírito, o que aquela igreja do livro de Atos tinha que nós não temos e como podemos voltar até. Então fiquei mais de 6 anos numa poltrona, que, né, já vou te mostrar aqui, né, nessa poltrona que você está vendo agora. Fiquei anos e anos ali com livros iguais o que estão aqui atrás, estudando a palavra, orando e ouvindo de Deus. Indo em médico, não achava solução, né, e assim foi.
Chegou ao ponto que eu comecei a passar tão mal que eu fui levado a nível emergencial. O cirurgião, quando ele viu meus exames, ele falou: eu nem sei como está andando, eu não teria outro paciente que estaria sequer em pé com o estágio que está no seu pescoço. Porque com o passar do tempo, o negócio saindo do lugar, começou uma vértebra, moeu totalmente os discos. O pessoal fala: hérnia de disco você teve. Falando: não. Moeram os discos inteiros, então 3 já tinham ido embora e já estava assim, tudo triturando, né, as vértebras e roendo uma a outra. Isso gerou, de acordo com um oncologista cirurgião top, né, o Dr. Kowalski, ele falou que gerou um tumor, né, aqui por causa dessa fricção de sair, que depois deu raízes para todo lado. Enfim, 3 anos atrás eu entrei numa série de cirurgias. Fiquei quase um mês no hospital, foi um tranco bem difícil. Eles entraram, reconstruíram, colocaram peças e tudo mais. Saí, uma semana depois começou a encher de líquido, eu já estava em casa aqui, começou a fechar de líquido que eu não conseguia respirar, que é uma sensação bem ruim. Você tá com um líquido todo aqui de sangramento interno, né? Me cortaram, eu virei carne moída daqui até aqui dentro, né? E isso começou a sangrar, eu tinha voltado para Curitiba, tive que pegar um voo às pressas, voltar para São Paulo, correr para o hospital, né? Aí eles tiveram que me abrir de novo, me abriram daqui até aqui. Você vai ver agora um pedacinho de vídeo, né, mostrando, né, como é que estava cortado. E antes eu fiz um exame que eles têm que ver o sistema nervoso seu, que eles põem agulhas, que eles vão enfiando em todo ponto, em ponta do dedo, enfiam aqui dentro agulha. Parece tortura medieval, literalmente. Aí foram enfiando agulha, tacando choque em dezenas de lugares. O cirurgião é cuidadoso, ele queria testar tudo. Eu não tinha problema nenhum nessa área, era só para averiguar que ele testou. Você vai ver agora a minha reação, o que eu falo depois de 1 hora e pouco nessa tortura aí. Dá uma olhada aí. Acabei de fazer o pior de todos. Eu levei talvez 50, 70 agulhadas e mais ou menos choques em mais ou menos 50, 70 lugares em que faz o corpo agitar todinho. Não chorei, mas fiquei ensopado de suor aqui, só para você ver, hein? Tá? Sem choro. Aí depois desse momento, né, desse teste, aí eu entrei, eles testaram um monte de coisa. E eu, a nível natural, eu senti que eu estava tão mal que eu ia morrer na cirurgia, se Deus não colocasse a mão. Eu sentia que isso ia acontecer. Eu preparei para a morte, deixei instruções, despedida e tudo, deixei com um grande amigo meu, o pastor Scott Hamilton. Falei: tá nas suas mãos caso eu partisse. Você fala: você está chamando a morte quando você fala uma coisa dessa. Não. Chamando a morte não, pelo contrário. A Bíblia fala que um homem sábio, ele se prepara para a possibilidade de morrer. Todos nós vamos morrer algum dia, né? Então tem que estar organizado e preparado. O dia antes da cirurgia, eu fiquei sendo levado no hospital, que foi emergencial, para um lado para o outro, para um monte de testes de todo tipo, e eu orando. Aí o Espírito Santo falou comigo: você não vai morrer, eu vou colocar a minha mão e você vai ser levantado, porque tem uma missão para você cumprir com a tua vida. Falei: amém. Aí eu contei isso para pastor Scott e outros amigos. Falei: Deus me falou hoje que, né, ele vai colocar a mão. Depois da cirurgia, a primeira rodada de uma cirurgia que seria para tirar o tumor e para reconstruir o pescoço, seriam 2 horas. Eles ficaram mais de 8 horas ali, reconstruindo e cortando, tirando coisa, né, de raízes de tumor para todo lado e reconstruindo o pescoço. E quando eu já estava acordado, normal, o cirurgião veio, eu falei: doutor, o senhor sabe que milhares de pessoas estavam orando para Deus guiar suas mãos? O cirurgião falou bem assim: bem sei eu que Deus guiou minhas mãos e colocou a mão na cirurgia. Ele falou: eu estava fazendo tudo que eu podia, mas 2 das tuas vértebras estavam numa situação que elas tinham começado a fundir, mas de forma errada, não de uma forma saudável. E eu fiz tudo que eu podia para separá-los e todas as técnicas que eu sei, e eu não conseguia. Eu cheguei ao ponto de parar a cirurgia, recuar da maca, e ele disse assim para mim, ele disse: eu clamei o nome do Senhor Deus, e pedi Deus para colocar a mão. Ele disse: eu orei a oração do Pai Nosso, né, e pedi Deus para colocar a mão. Ele disse: quando ele voltou para operar, né, ativo de novo, sem ele tocar em nada, aquelas 2 vértebras, ele olhando, soltaram e alinharam. Ele disse: Deus colocou o dedo ali, porque literalmente mexeram e alinharam na minha frente sem eu tocar. Glória a Deus.
Aí depois eu tive que voltar uma semana depois, né, por causa desse que eu comecei a contar, né, que encheu aqui líquido e operaram de novo. Fiquei quase um mês no hospital. Mas assim, vendo a graça de Deus em tudo. Passou o tempo, o problema é que o principal ponto entre duas vértebras, né, a peça que eles colocam parafusos, eles põem o osso para enxertar, para fixar. O osso não pegou ali, os parafusos soltaram, então agora eu estou sem disco e as vértebras raspando e mexendo, então eu já estou um tempo assim, quietinho em casa, mexendo o mínimo possível, que qualquer coisinha meu pescoço gira, trava, né, e é dor, agonia de dor, porque dá uma dor nervosa que sobe dentro do meu cérebro, parece uma faca cortando aqui dentro. E minhas mãos estão meio dormentes, coisas caindo das mãos, coisas assim, né? Então assim, o que que acontece? Eu fiz um tanto de exames, eu vou precisar entrar em nova cirurgia. Eles vão entrar agora por trás do pescoço aqui, cortar ali, abrir, aí eles vão colocar um pino, parafusos, 4 parafusos, né, ali e enxertar um material para o meu osso, né, fundir ali. E assim, Deus tem me dado a missão que nós estamos por cumprir, chamando a igreja de volta a ser igreja estilo do Novo Testamento, ao Evangelho verdadeiro. E eu estou bastante em paz, estamos entrando agora num momento assim, né, de novas cirurgias. Eu conseguindo ter a força, eu vou mostrando, se você quiser acompanhar comigo, está orando comigo, né, para Deus guiar, colocar a mão. E em seguida eu mostro quando estou no hospital e tudo, né, está chegando agora minha cirurgia. E depois a recuperação. E se Deus quiser, isso vai ser tudo para a glória do nome de Jesus, uma grande vitória. A gente passa por adversidade. Paulo fala num lugar que ele teve que passar por adversidade até chegar a ponto de ele achar que ia morrer, para o quê? Ele diz, vocês me ajudaram, a igreja, com suas orações. É muito interessante isso. Ele diz, vocês me ajudaram com suas orações. Mas qual o propósito de Deus? Para que eu confiasse nele mais. Então, assim, Paulo também fala que o segredo da força dele é que ele entendeu que quando ele é fraco, então é que eu sou forte, porque é a hora de Deus manifestar a tua glória. Então, se Deus quiser, com suas orações, né, e a mão de Deus, vamos ter vitória em seguida, mas eu estou agora uns 2 dias antes de entrar na faca, e agradeço suas orações. Deus te abençoe muito. Até a próxima etapa aí dessa história de vitória.